Ó, que eu sou advogado aqui, eu posso garantir seus direitos, tá bom? Então me procura depois. Tá nos primeiros períodos, você daí. Você tá muito ocupado agora, Israel. Você tá muito ocupado agora. Você tem que dar atenção para outras coisas. Eu saber que alguém faz direito. Você não precisa perguntar, ela vai falar. Bom, Ela vai chegar na boizinha e falar: você tem todo o direito de ele dar um beijo. piada bosta. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livrastes da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Boa noite, meus benditos. Você está ouvindo o Bendito Podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar nos escutando. Mas nesse episódio que nós estaremos fazendo sobre o Bendito Setembro Amarelo. Meu nome é Guilherme Alves e uma psicóloga do Facebook me proibiu de assistir 30 Reasons Why. Nós estamos com outras pessoas aqui também, né? Se apresenta aí, Betinho. Fala, gente. Eu sou o Beto e eu me preparei para esse podcast ao decorrer de 24 anos de tristezas e decepções. Caleb também tá aqui, né, Caleb? E aí, galera, tô aqui também. E hoje vamos falar de coisa séria. Então, sem piadinha e sem risadinha. Peraí, Logo pô. após, eu sou tocada completamente. Cara, é muito engraçado mesmo, sério, pô. Nunca consigo, velho. É sério isso? É a hora da nossa santa padroeira se apresentar. Nick. Oi, gente, tudo bem? Tava muito ansiosa por esse episódio, pra esse tema, na verdade. Tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa, estava muito ansiosa. Ansiedade e tal. Bem propenso pro tema. Luthier, se apresenta. Oi, gente, meu nome é Eric. Vocês sabem, eu sou Eric. Meu espinho na carne é minha mente e meu primeiro psicólogo foi o Twitter. Meu Deus do céu. Tragédia. Por isso que tá É, desse né? jeito. Quem nunca? Quem nunca? Por isso que eu já podcast. Meu primeiro psicólogo, então, foi o status do MSN. Bate fé, verdade. Na verdade, era depoimento no Orkut. Mas naquela época a gente não soltava tanto indireta pelo Orkut, não. Era mais pelo status do MSN. Hoje em dia é pelo Twitter mesmo que a gente achava as pitangas. Mas enfim. Não só pelo status do MSN, quanto você mudava aquele negocinho lá e ficava entrando e saindo pra ficar aparecendo pra pessoa lá. Sim. Ou então chamando a atenção. Isso quando você não botava uma música lá, tipo, Welcome to My Life, tá ligado? Eric está ouvindo e chorando, tá ligado? A Dona Chloe, eu sou triste, é bem... Eu sou triste. Eric Luthier está ouvindo. Desculpa, gente, vou me conter. Tem visita hoje aqui. Temos visita hoje aqui, como é de costume, no nosso Bendito Podcast. Temos uma convidada mais do que especial. Ela é cristã, ela é psicóloga e ela é pernambucana. Emiline, se Ela é minha apresenta. amiga da minha igreja. Isso é importante, olha aí, ó. Oi, Muito. gente, boa noite, como é que vocês estão? Uma coisa que eu digo a vocês, hein, façam terapia, é bom. Fazem terapia, Inclusive, é bom. arrasta pra cima que eu tô precisando. Isso, tá vendo? Então racha pra cima aí, tô aí com minha agenda aberta, tá? Presencial, online, né?
Ela Socorro. faz a propaganda dela, Ela faz o jabá dela. Dessa triste, então. Nossa, eu vou passar o resto do programa pensando na Adênia, velho. Gente, antes de entrar na nossa pauta, eu queria avisar para vocês que estão ouvindo esse programa que o Bendito Podcast está com uma playlist no Spotify. Eu estou ouvindo ela nesse momento, enquanto nós gravamos o programa. Ela se chama O Bendito Setembro Amarelo. Eu queria que se chamasse o Bendito Rivotril, mas foi o Luthier que fez a playlist, então ele colocou o nome que faz mais sentido. é porque podia ser gatilho, né? Vamos evitar. Gatinho, Não. podia ser gatinho. Vamos fazer as coisas direito, que muda o nome da playlist lá e bota Benito Rivotril. Obrigado. Eu Tá achei bom, melhor, eu achei interessante. Melhor que Setembro Amarelo. Mudou A a regra. psicóloga liberou, então tá liberado, minha gente. A Acabou. psicóloga liberou. Foda. Até Tá autorização. liberado, tá liberado. Assim que terminar a gravação, eu vou lá e mudo. Pronto, pode mudar. Tá aprovado. E essa playlist, gente, é com músicas good vibes. Elas são músicas bacanas, que trazem um sentimento bom. Algumas músicas são mais reflexivas, algumas músicas são cristãs, algumas músicas não são. Mas eu acho que vai ser bacana pra você ouvir. Eu tenho ouvido bastante durante esse mês e eu estou mais feliz. Quem quiser chorar, manda DM pra mim aí, que eu tenho uma boa também. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, se for o que eu tô pensando, não manda não, gente. Não manda mensagem pra ele não, pelo amor de Deus. A playlist de Pablo do Caleb. Não, o nome da playlist é As que tocam lá em Salete. Eu vou deixar no ar. Misericórdia. Vamos fazer uma oração aqui por esse menino. Na oração de libertação a gente faz depois, quando desligar o microfone. Gente, então, como sempre no Bendito a gente tá falando sobre cultura pop. E quando a gente tava discutindo qual série a gente ia usar de ponto de partida para esse episódio de hoje, nós não conseguimos entrar no consenso. Ted, This Is Us, Mr. Corman, 30 Reasons Why, As Vantagens de Ser Invisível, Pequena Miss Sunshine. O que todas essas séries têm, esses séries e filmes têm em comum? Vocês assistiram outros programas? Vocês podem adicionar alguma coisa nessa lista, gente? Nossa, eu posso adicionar um monte. Eu botaria aqui essa última temporada, principalmente a Million Little Things, que é 1 milhão de pequenas coisas, que está disponível na Globoplay. Tem uma que eu gosto muito, uma das minhas séries preferidas, e lida muito com isso, chama My Mad Fat Diary. Infelizmente não tem aqui no Brasil, parece meme de blogueirinha, né? Mas é porque realmente não tem, desculpa, gente. Nossa, Depois que eu falei que eu percebi. agora vocês imaginem a minha situação quando Pedro Rubens ou Eric vem me indicar uma série e falam esse tipo de coisa. Sem condição. O Rubinho me indicou uma série que só podia assistir na Apple TV. Mas aí, a Mr. Corman, que tá na lista aqui, e Ted Lasso só tem na Apple TV também, né? Mas é porque, assim, eu sei que é complicado, eu tô ligado, mas, assim, se puder, assista. Caso eu não possa, não tem problema não, tem outras mais acessíveis. Tem umas na Globoplay, tem aquela sessão de terapia que tá na Globoplay, né? Tem a versão internacional dela também, Treatment. Enfim, tem um monte, assim. 13 Reasons Why, que foi citado, tem, mas eu não recomendo. Não recomendo também. De repente, assim, recomendo pra você saber como não tratar do assunto, mas enfim. Mas tem um monte, velho. Mary of Easttown, que passou recentemente muito bom. na HBO. Também tem essa questão da terapia, de lidar com traumas, né, na vida. Enfim, tem uma série de coisas. Tem muito filme, muita série que trata esses problemas como uma alegoria também, né? Tem muita obra que fala sobre depressão. Eu já assisti um filme chamado Babadook, não sei se alguém já assistiu. Nossa, assisti, mas eu achei horrível. Então, eu também achava esse filme horrível, porque aparentemente ele não tem sentido nenhum. Aí depois eu fui procurar saber mais sobre esse filme e eu descobri que ele é justamente uma alegoria sobre depressão. Eu fiquei sabendo o disso. problema do que a mulher tá passando lá no filme é justamente como se o monstro lá do filme fosse a depressão, no caso, que assombrava ela, né? Aí, não acho um filme bom, não, mas é um exemplo para mim de filmes que eu já assisti vários, que tratam assim, dessa forma, a depressão como sendo uma coisa mais alegórica, que só depois é que você entende, tipo WandaVision, né? Só depois que você entende que aquilo ali está se tratando de um problema de saúde mental. Boa lembrete, WandaVision também.
Na Netflix tem uma chamada. Desculpa, na Netflix tem uma chamada Afterlife, que é bem curtinha, assim, tem 2 ou 3 temporadas e são 6 episódios e é uma comédia, então é 30 minutos o episódio. E é sobre um cara também que passa pelo luto, ele perdeu a esposa e como é que ele acaba se tornando ranzinza. E aí ele conhece outras pessoas, né, e uma pessoa especificamente que meio que vai confrontando ele com esse luto dele, com esse modo dele tratar os outros por causa desse sofrimento. E aí, assim, é ótima também, assim, sabe? Pra você abrir e meio que entender um pouco sobre esse assunto. Enfim. E até também a questão de alguns outros filmes, né? Também tem a Preciosa, tem a questão de Como Nasce uma Estrela. São filmes, assim, que não tem a Eita. depressão como foco, porém são outras coisas que são desenvolvidas através da depressão. Então, Preciosa, acredito que tem no Netflix. Preciosa, ai, nossa, falando esqueci agora. Esqueci o nome agora, da que eu acabei de falar aqui agorinha. Como Nasce uma Estrela. Nasce uma Estrela? Isso, exato. E também... Esse não é o filme da Lady Gaga, né? Não, não Ele é esse mesmo. não, gente. Troquei. É o outro, é Ué? do menininho. Ai, gente, vou ver o nome aqui e vou dizer a vocês. Espera aí. Vou dizer a vocês o nome É porque depois, Nasce uma mas Estrela, do eu lembro que menininho. é da Lady Gaga. Não é da Lady Gaga, não. É o outro. É de um menino indiano, que ele é pequenininho. Todos nós somos como pequenas estrelas. Eu vou dizer o nome pra vocês correto. Esse é bom. E Conheço, daí... uma sexual. Ele é muito bom porque fala sobre a questão infantil também. Muitas vezes as pessoas esquecem que a depressão infantil ela existe. Está sendo muito vista. Como Estrelas na Terra? ultimamente. Isso, Como Estrelas na Terra. Exato. Você leu minha mente, ó. Vê só. E daí, Como Estrelas na Terra. E daí é incrível a história de Shain, do menino. E não é diretamente a depressão falada, porém demonstrada. Porém, você consegue perceber em alguns momentos o fato do preconceito com que ele tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e acaba que ele gera, né, sintomas da depressão. Então, é interessante também a gente ver que alguns filmes e séries relatam, né, não diretamente a depressão, mas relatam situações como o Eric acabou de falar agora, né, que de um homem que por conta do luto ficou ranzizo. Então, é bom chamar essa atenção, que a depressão ela não surge como boom, tô depressivo. Sempre tem alguma coisa que levou aquilo a acontecer. Né? Sempre tem um fato, um momento, uma situação, uma fase da vida que levou aquilo a ser desenvolvido porque não foi bem visto. Né? Então, essa salva que eu deixo desde já. Eu indicaria um pequeno show curtinho, de 15 minutos, chamado A Vida é uma Caixinha de Surpresas, para alegrar o seu dia. E você vai conhecer uma história de um rapaz. Tu tá falando de Joseph Klimber? Tu tá falando de Joseph Klimber, é isso mesmo? Chamado Joseph Klimber. Meu Deus, por isso que não dá pra te levar a sério, Caleb. Pois é, cara. Qualquer um ficaria chateado, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas Joseph Klimber nunca existiria. Meu Deus do céu. Eu tô sem acreditar que Caleb fez isso. Vocês pior que eu já acho fazem porque vocês querem. O pior é que eu acho que a geração Z, hipster, sei lá o que, não conhece Joseph Klimber, então eu acho que é válida essa recomendação. A Nick falou sobre correlações, né? Que alguns programas eles correlacionam, tipo, com a depressão, eles fazem alegorias, né, foi a expressão que a Nick usou. E aí dá pra gente citar também Harry Potter, né, então, porque os Dementadores foram criados pela J.K. Rowling baseados no sentimento que ela tinha durante seu período de depressão profunda. É interessante demais a descrição que ela dá para os Dementadores. É como se toda a alegria sumisse da Terra e eu nunca fosse ser feliz novamente. E as pessoas só conseguem pensar nos seus momentos mais tristes e tudo mais. E parece que vai sugar a sua alma. Foi a sensação que ela teve com base nisso. Ela criou a alegoria dos Dementadores. E a solução para lidar com os Dementadores que ela apresenta na série é trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, sua maior alegria, sua melhor lembrança, e projetar isso na forma de uma proteção. Tanto que o próprio feitiço usado, Expecto Patronum, significa eu preciso de um protetor, eu preciso de proteção. Que massa. Bem bacana isso. Harry Potter. Estamos esperando o bendito sobre Harry Potter, né? Ainda estamos esperando esse episódio. Pegará. Anota aí na pauta, Rubinho. Pois é, gente, mas todos esses programas, como a gente falou, eles falam sobre saúde mental. Eu concordo, assim, com a maioria dos filmes que foram colocados, das séries também, eu acho que são
conteúdos muito legais da gente abordar. E, inclusive, eu ia até falar de Harry Potter antes do Gui falar, porque eu tava pensando nos Dementadores e eu não tinha escutado ninguém falar ainda. Mas até em outras relações, assim, que são menos explícitas, mas a gente tem, por exemplo, dos quadrinhos do Batman, né, que lida com essa questão, trauma, da perda, do luto. O próprio Nação Estrela, né, que citaram, mas que também não seja o foco do filme, mas ele aborda também o tema nesse sentido. Então, é uma conversa que é muito contemporânea, né? Assim, a gente tem tido muito em alta hoje, assim, é importante que isso esteja em alta, assim, da gente estar conversando a respeito disso, se conscientizando, né? Eu acho que a cultura pop tem servido muito bem para abordar esse tema de diversas perspectivas e óticas diferentes, que é bem legal. Mas a grande questão é que a gente está falando aqui sobre essas séries, esses programas que falam sobre depressão e outros problemas de natureza emocional, psicológica. E a grande pergunta que é: vocês estão cuidando da saúde emocional, da saúde mental de vocês? Como é que anda a saúde mental, meus benditos? Não cuide do seu de mal, é pior, digo logo. Próximos, por favor. É pra ser sincero. Bom, temos uma psicóloga e um pastor presente, então. A minha resposta é aquela foto do Belchior com o nome Socorro atrás. Pronto. Resume. Ai, gente, pelo amor de Deus. Queria até perguntar para vocês, né? Porque muita gente fala sobre a questão de saúde mental. Saúde mental, você tá lidando com a sua saúde mental. Mas o que é saúde mental? O que é saúde mental? O que é saúde mental? Tá vendo? Não devia ter chamado ela, não. Muitas perguntas complexas. Vocês estão tendo, gente. Boa pergunta. Primeira mão, como é conversar com uma psicóloga, entendeu? Você vai conversando e toma um ali. Eu vou fazer um exposit aqui. Não bota nome no meio, não, vou dizer logo. Olha, não... Mas assim, é sério, de acordo com, né, tudo aquilo que a gente estuda durante muito tempo, durante 5 anos, né, que é muito chato em alguns momentos, mas é necessário, né, de tantos livros que a gente lê, tem um chamado DSM-5, perdão. E ele, na verdade, a gente não lê, né, a gente tem ele, porque é impossível a gente gravar tudo aquilo dali, e nada mais é que um livro que mostra todos os tipos de patologias, doenças e transtornos e tudo mais. Normalmente, médicos utilizam sempre ele quando, por exemplo, você vai no médico e você, não, eu tô com febre, bota lá qual é o teu CID, né, qual é o DSM, vê lá qual que é, e joga. E daí, de acordo com ele, né, saúde mental é justamente um bem-estar físico, psíquico, social e emocional e espiritual. Mas eu te pergunto, quem tem tudo isso hoje em dia? Quem tem isso 100% hoje em dia? Complicadíssimo. Então ninguém tem saúde mental, calma, não tô falando isso, né? Então, inclusive eu mesma, muitas pessoas às vezes falam, mas tu é psicóloga, tu não pode fazer isso, aquilo, outro, e começam a enquadrar certas coisas como a pessoa deve ser. Então, se a pessoa, por exemplo, né, a pessoa ela tem ansiedade, ela tem que ter esse perfil. Se a pessoa ela é depressiva, ela tem que ter esse perfil. Se a pessoa é psicóloga, ela tem que ter esse perfil. E quando você sai desse perfil, as pessoas mesmo que meio que não validam aquilo que você é. Por exemplo, eu citei, né, essa amiga da minha irmã logo a princípio, né, no início, e a princípio ela era uma menina super animada, que o pessoal falava, né, a própria família muitas vezes falava, tu tem depressão, tu tem frescura, tu não tem depressão, para com isso, menina. E acaba que essas falas acabam que reforça mais e mais uma baixa autoestima, que consequentemente leva a várias coisas, né, inclusive até um aprofundamento da depressão e também uma baixa, né, visibilidade da sua saúde mental. O que eu acho melhor definir sobre saúde mental é você ter um equilíbrio, porque eu acredito que na nossa vida a gente busca o equilíbrio. Então, eu não vou estar 100% feliz sempre, eu não vou estar triste 100% a todo momento, né, mas eu busco um equilíbrio. Então, quando eu, por exemplo, né, gosto de fazer uma unha, então quando eu faço a minha unha, eu me sinto bem com aquilo dali, eu estou colocando em prática a minha saúde mental. A Nicole falou que ela não lidar, não é que ela não lidar, mas ela não tá lidando com isso e tá de mal a pior, não foi isso, Nicole? Me corrija se eu estiver errada. Você falou isso, né? Foi, isso mesmo. E é justamente isso, mas saúde mental é justamente aquelas pequenas coisas, as coisas singelas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Estar na praia me faz, para mim é terapêutico, me faz ficar bem, me faz ter pensamentos e sentimentos bons. Então, para mim, naquele momento, isso está sendo terapêutico. Isso está fazendo me gerando bem-estar. Então, o que eu gosto de definir como saúde mental é justamente isso. É aquilo que você faz por você e te faz ficar bem consigo mesma e gerar bem-estar.
né? Então, por exemplo, você pode pensar em várias coisas agora que você faz e que te dá bem-estar, que te faz se sentir bem consigo mesma, né? Então, às vezes, sei lá, tá conversando com um amigo, tá na praia, como no meu caso, sei lá, talvez como o Eric tá ouvindo música, talvez eu possa até estar já errado, mas aí eu colocaria isso como a questão da música, ele tá envolvido com toda ela, e cada um poderia pensar em algo, sabe? Então, eu acredito que é isso, é um equilíbrio. E sim, fazer terapia é bom, gente. É bom, né? Faz você ter um autoconhecimento, e esse autoconhecimento faz você gerar saúde mental. Tem vagas, né? Nesse momento, você pode fazer consulta presencial online, arrasta pra cima. Sim, com certeza, com certeza. Estou aqui aberta, tá, gente? Meu telefone tá aqui na bio. Entre em contato comigo, Emeline Fernandes, meu arroba, tá? Eu acho que essa fala foi muito boa porque ela envolve um pouco da experiência que eu tô passando exatamente nesse momento, assim, né? Porque eu acho que eu já comentei em algum cast anterior, mas que eu tenho ansiedade, né? E, assim, diagnosticado tem uns 7 anos já. E por algum tempo, assim, eu fui muito relapso com isso em várias áreas da minha vida. Isso me levou pra... enfim, eu já era uma pessoa introvertida e aí, com o passar do tempo, ficando cada vez mais recluso. E aí eu parei de cuidar de saúde, de alimentação, de um monte de coisa dessa. E esse ano, assim, eu cheguei num momento que eu olhei e falei, assim, não tá rolando, assim, eu não tô conseguindo. Era coisa de eu sentar na frente do computador pra estudar e eu não consegui ler mais de 2 parágrafos, e sem ficar disperso, sem ficar pensando no que seria ruim, enfim, antecipando as coisas e coisas ansiosas. E aí foi a parada que eu tomei, assim, um passo inicial. Eu acho que isso de você dar esse primeiro passo é sempre uma parada, assim, importante pra você perceber, né? Quando a gente tá numa situação de desequilíbrio e, enfim, Emeline pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que a gente percebe quando a gente tá desequilibrado nesse sentido, sabe? Quando a gente tem alguma coisa que tá fora de ordem ali no lugar, a gente sente isso, isso afeta a gente de alguma maneira. Mesmo que a gente não saiba nomear, às vezes, aqui. E aí eu tomei esse passo assim, falei, velho, eu vou sair aqui agora, eu vou marcar um psicólogo para mim, um psiquiatra para mim, para começar acompanhamento. E aí foi no mesmo dia, assim, eu tive uma consulta com a psiquiatra, ela me encaminhou para psicóloga, e aí de lá eu marquei uma nutricionista, matriculei na academia, eu falei, bicho, eu vou mudar, assim, várias coisas que eu percebi que eu tava me desleixando, e uma das coisas que a minha psicóloga falou para mim foi exatamente isso, que parte do processo também era você fazer coisas que faziam bem para você. Então, para mim foi essa volta a fazer um exercício físico, a conseguir estudar melhor, enfim, e várias outras coisas colocando em ordem, né? E tá me dispondo mais a coisas que eu gosto, assim, de fazer, que me fazem bem fazer. Então, tem sido uma caminhada minha hoje em dia, assim. Eu fico muito feliz de falar um pouco disso também, porque enfim, foram muitos anos não lidando com isso, até finalmente tomar vergonha na cara e lidar e perceber que esse passo realmente fez muita diferença para mim. Nossa, o orgulho do bendito esse menino. Palmas pro Betinho. Palmas para Betinho. E olha, eu tô muito pro seu lado, Betinho, nessa parte aí de exercício físico, viu, velho? Porque é uma coisa que tem me feito muito bem. Eu tô aí desde fevereiro treinando na academia, pegando pesado, puxando ferro do caramba. 120 quilos no leg press. E, meu amigo, pensa numa coisa que tem feito bem pra minha cabeça, tá ligado? De verdade mesmo. Projeto Verão 2022, né, Caleb? Oxe, é a meta, Amigo, pô. eu tô já chegando lá, viu? Eu já tô no 55, né? Mas é porque também sou pequenininho e tenho a perna magra. Deixa eu pegar o gancho de Beto. Eu tenho depressão, né? E fui diagnosticado em 2018, depois de uma série de problemas, principalmente com dores corporais, né? Dor de cabeça, na verdade. E aí aquele velho lance de que a ausência de serotonina, né? Meu corpo não produz tanta serotonina suficiente e por causa disso, por essa deficiência, aí eu tenho muita dor de cabeça. É meio que a resposta do meu corpo para isso. E aí, fazendo os exames e tudo mais, o neurologista diagnosticou, e aí, enfim, comecei a academia também, etc e tal. E aí, enfim, comecei terapia, acho que em 2018 mesmo, foi no início de 2019, enfim. E parei parei no final de 2019. E aí cheguei a tomar remédio também, eu tomava sertralina, né, que é justamente para regular a serotonina e tudo mais. E aí parei
um pouco tempo depois, até porque não era para ser um processo contínuo, mas o médico me disse que depois de 3 meses eu parasse. 6 meses eu parasse. Enfim, aí eu parei de fazer terapia no final de 2019, eu acho. E aí fiquei 2020 todo sem, parte de 2019, 2020 todo sem. E aí voltei sábado agora. Amanhã vai fazer uma semana. Porque, especificamente, assim, a terapia me ajudou muito, né? E, assim, esse lance de você cuidar da sua saúde mental, assim, a terapia tem me ajudado, durante o período me ajudou muito a manter, a me conhecer melhor, conhecer mais ou menos como a minha mente funciona, e aí eu consigo me dar mais, ter paciência comigo mesmo, assim, sabe? Eu consigo me entender um pouco mais e não me cobrar tanto quando eu tô nessas crises. E aí, o que eu tô, assim, tô puxando esse gancho todo para falar também que, tipo, eu voltei sábado passado a fazer terapia, porque há uns 15 dias atrás, não, na verdade, semana passada, não, foi isso mesmo, 15 dias atrás, eu comecei a ter umas crises de ansiedade e de depressão mesmo, assim, sabe? Assim, desde que eu tive a crise pesadona em 2018, sempre teve altos e baixos, né, normal. O normal é ter altos e baixos, eu acho. E aí faz um tempinho que eu não tinha nada. E aí há uns 15 dias por aí eu comecei a voltar a ter e eu comecei a meio que sentir esses sintomas de opa, algo de errado não está certo. E aí foi quando eu comecei a ficar mais atento, só que é muito ruim, né? Porque, enfim. E aí eu comecei a ter as crises de ansiedade e aí hoje eu entendo mais sobre de como eu tenho ansiedade, mas antes eu não sabia tanto que eu tinha, porque eu nunca tinha tido uma crise assim. Eu sempre, obviamente, você fica ansioso com algumas coisas e não necessariamente quer dizer que você tem crise de ansiedade, mas acho que normalmente você, quer dizer, a Emiline é psicóloga aqui, ela vai falar melhor do que eu. Mas eu acredito que, tipo, é normal você ter um certo nível de ansiedade, certo? E aí, só que depois de um tempo, depois de uns problemas que eu tive, eu comecei a identificar o que era a crise de ansiedade, que é o lance de faltar ar, de coração palpitando e ficar tremendo, e enfim, e essas coisas todas lá. E aí foi quando foi semana passada, eu acho que na terça-feira da semana passada, hoje é sexta, na terça-feira da semana passada, eu comecei a ter isso de novo, né? Eu comecei a sentir isso de novo. E aí, eu tava até no aniversário de uma amiga minha, e aí eu ia pro banheiro, me isolava, trancava um pouquinho, dava uma respirada, fazia exercício de respiração, aí dava aquela choradinha básica, porque é normal ter que chorar um pouquinho, dava aquela chorada, voltava, lavava o rosto, tipo, voltava pro aniversário. Aí depois de um tempo, fiz isso umas 2 ou 3 vezes, sabe? E aí só fui melhorar depois de muito tempo, durante lá na festa, meio que tava me forçando a estar lá, porque eu também não queria me isolar em casa. E aí comecei, já tô aqui desabafando, fazendo aqui uma terapia grupal. Obrigado, gente. E aí, enfim, aí foi na terça-feira, quando isso me deu estalo, assim, tipo, meu Deus do céu, estou tendo crise e realmente não estou bem, sabe assim? Não estou bem, eu não posso fingir que estou bem e simplesmente ficar parado sem fazer nada. Aí foi quando eu marquei psicóloga e voltei no sábado passado, e amanhã vai fazer uma semana. E aí é isso, meu grupo, eu queria compartilhar isso com vocês e muito obrigado, estou muito feliz, porque amanhã eu vou fazer uma semana que eu voltei para o psicólogo e amanhã eu já tenho minha segunda consulta. É muito bom poder ouvir tudo isso, sabe, de verdade, porque isso tudo fala, né, de um autoconhecimento. Mas eu garanto que Eric, para chegar onde ele está agora, não foi da noite pro dia, né, para ele poder entender como o corpo dele reagia quando cada crise está chegando. Não foi da noite pro dia, foi um processo, né, e muitas vezes as pessoas não conseguem compreender justamente isso, né, que é um processo. O processo de Eric é diferente do meu processo. E agora, né, como vocês falaram, né, eu vou só trazer, né, um testemunho de vida meu, né, que antes de ser psicóloga, na verdade, na época da faculdade, né, foi quando eu descobri, né, o meu laudo de transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. E, nossa, uma psicóloga com TAG, como assim? Que absurdo. Não, gente, não é absurdo não, eu sou humana, né, eu tenho sentimentos, eu choro também, eu sorrio, enfim, tenho dor de cabeça. E daí, em 2020 eu me formei. 2019 eu me formei. Acho que foi 2018 por aí, eu estava apresentando veja bem como foi o caminhar da situação. Eu estava apresentando, né, eu entrei no projeto científico, sempre gostei muito dessa área, e daí no dia que eu fui apresentar o meu projeto, né, eu comecei a me sentir mal, muito mal, não conseguia apresentar, né, e voltei para casa, né, e nisso, né, quando eu acabei me deitando para dormir, quando eu fui cair na besteira de pegar o telefone, quando eu fui pro Instagram, tinha lá uma tabela bem grande com o nome Ansiedade. Aquilo ali foi meu gatilho, né? Eu não sabia exatamente o que era, só sentia.
E eu sentia, normalmente é isso. As pessoas muitas vezes falam, eu tô assim, um suor frio na mão, eu não tô bem, uma ânsia de vômito, às vezes é uma dor de barriga, às vezes é vontade de chorar, às vezes é um coração parece estar saindo pela boca se você colocar o dedo no pescoço, né? Você parece que o coração tá batendo lá, né? E eu não consigo entender o que é isso, né? E eu fui essa pessoa. Eu cheguei no hospital, né? Meu pai chegou, pra quem conhece aqui Recife, né? Eu moro em Jaboatão, eu cheguei no Recife em tipo 10 minutos, meu pai voou na pista. E quando eu cheguei lá, o médico olhou pra mim e falou, minha filha, você tá bem, seu coração tá bem, seu pulmão tá tudo bem, você tá respirando tudo bem, eu só não tô, eu vou morrer, eu tô certo que eu vou morrer. E daí eu tive uma crise de ansiedade muito forte, vinculada com uma crise de pânico, e eu recebi meu atestado não, eu recebi o laudo, né, de TAG. E foi aquela luta, nossa, eu vou me formar em psicologia e eu ter TAG. E durante muito tempo eu bati nessa tecla, só que você bater essa tecla, ela não vai te tirar do teu local, né? Então, quando eu entendi o que era cada coisa, como eu podia reagir diante de cada situação, quando eu consegui perceber que a sociedade, ela me cobra muito, mas eu não sou obrigada a correr no mesmo ritmo que a sociedade me cobra, né? Na verdade, eu não sou obrigada a responder o que a sociedade requer de mim. E as coisas começaram a mudar mais. Eu comecei a compreender que eu era falha, que eu era limitada, que nem tudo estava no meu controle, que tinham situações que eu não teria como resolver de verdade, porque não está no meu alcance, eu preciso esperar. E essa era a questão, o esperar para mim, o não estar no meu controle era algo que me tirava de mim. E quando eu comecei a perceber tudo isso, né, as coisas foram mudando. E o que eu quero falar com isso para vocês é justamente a questão do autoconhecimento. Quando você se percebe quais são as situações que te geram angústia, que te geram tristeza, que te geram alegria, você consegue lidar melhor com a situação, você consegue lidar melhor com os seus sentimentos. Tem até uma frase que fala, né, saiba do ponto fraco do seu inimigo e você conseguirá vencê-lo mais facilmente. Então eu acredito que é basicamente isso, sabe? A questão, meus queridos, meus benditos, é que que nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Eu comecei aqui essa parte perguntando aos meninos se eles cuidavam da sua saúde mental, justamente porque esse é o ponto. Nós precisamos nos cuidar. Estamos no Setembro Amarelo e precisamos falar sobre isso, né, Nick? Pegando o gancho do que a Milane falou sobre a questão do autoconhecimento, eu acho que isso é uma coisa boa e ao mesmo tempo é uma coisa ruim, porque acaba deixando a gente na zona de conforto. Tipo, eu nunca fiz terapia, eu só fiz uma sessão de terapia, mas assim, num determinado contexto, não foi nada tipo uma psicóloga minha, era um evento que estava acontecendo e eu aproveitei aproveitei a oportunidade e fui lá me consultar, mas foi uma coisa muito superficial. E eu nunca fui porque eu como falei no começo, antes da gente começar o episódio, porque eu moro em Garaçu, é mais ou menos uns 25 quilômetros, eu acredito, de Recife. Mas, então, é um problema muito sério a questão do acesso ao atendimento psicológico. Porque eu, particularmente, eu nunca me consultei, mas não por falta de vontade. Eu sempre tive vontade de me consultar, de ter atendimento psicológico. Eu já passei por episódios muito traumáticos na minha adolescência e eu tenho plena certeza que se eu tivesse feito um acompanhamento psicológico, eu com certeza seria diagnosticada com depressão, tanto antes quanto agora, quanto hoje. Mas aqui, como eu falei, aqui na minha cidade é complicado de conseguir atendimento psicológico. Consultórios de psicólogo não é uma coisa comum de se encontrar, nem fácil. E você tem que se deslocar para outras cidades, fora o fato de que para você fazer uma terapia, você precisa de ter dinheiro. Se você quiser um atendimento comunitário, digamos assim, que seja de graça, pelo menos aqui em Pernambuco, que eu conheça, a única cidade que tem é em Recife. Então, se você não puder estar se deslocando para Recife direto, você não tem como fazer, porque em outras cidades não tem esse atendimento comunitário. E aí eu nunca tive condição de fazer de separar um dinheiro no mês
para estar pagando por uma terapia, para estar fazendo terapia toda semana, ou seja lá em que frequência seja. E eu acho que isso acaba complicando muito. Inclusive, eu estava até falando sobre isso com o Pedro Rubens essa semana, de que ele estava falando, tu tem que fazer terapia, porque tu precisa, e porque é muito bom, e me ajuda muito, então vai te ajudar. Só que eu tenho esse problema, entendeu? Eu teria que ter essa disponibilidade para estar me deslocando daqui para o Recife para procurar um atendimento que seja gratuito. Então, acaba sendo um problema nesse sentido de que, ok, a gente precisa de atendimento psicológico, está aumentando, porque até um tempo atrás, quando eu era adolescente, por exemplo, quando eu passei por todas as situações que eu já passei, não era discutido como é hoje. Psicólogo era uma coisa para quem tinha problemas muito sérios, não era um negócio para estar todo mundo fazendo. E fora o preconceito, né? E hoje. Principalmente no meio cristão. Principalmente no meio cristão, né? Então, graças a Deus, a minha experiência no meio cristão, a minha experiência em relação a psicólogos nunca teve tanta diferença quanto fora. As pessoas que na minha igreja, pelo contrário, graças a Deus, tem um incentivo muito grande a essa questão do acompanhamento psicológico. Inclusive, meu pastor é formado em psicologia. Então, tem esse incentivo. Está melhorando, está aumentando, mas ainda precisa evoluir muito essa questão do acesso, do atendimento, do acesso para todo mundo que precisa poder fazer esse acompanhamento, porque acaba sendo um pouquinho exclusivo que as pessoas consigam e algumas pessoas que precisam e não têm condição acabam não fazendo. Isso é realmente verdade. E ainda bem que nós estamos nesse momento, no mês de setembro, e nós podemos então começar a falar sobre isso. Nós não estamos falando porque é setembro, nós estamos aproveitando o ensejo, mas, meus benditos ouvintes, falar sobre isso é importante. Cuidar da nossa saúde emocional e mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual também, porque uma coisa influencia por demais as outras. E nós precisamos estar atentos a fazer isso que nós estamos fazendo agora. Sentar com amigos e conversar a respeito, falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, aquilo que nós estamos pensando, sentindo, e muitas vezes procurar ajuda é extremamente importante. Mas a grande questão que a gente levanta agora é o que é saúde mental, que a gente já falou, a gente já está se perguntando desde o começo. A Emiline levantou esse questionamento e respondeu. Mas, Emiline, responde para a gente o que são transtornos psicoemocionais ou psicológicos, ou são todos iguais? Como é que é esse negócio? Fala um pouco para a gente sobre isso. Ansiedade, depressão, pânico, é tudo a mesma coisa? Na verdade, né, existe uma diferença aí entre doença e transtorno, né? E algumas pessoas não sabem a diferença. Mas doença é tudo aquilo, né? Um conjunto de sintomas e sinais. Por exemplo, vamos pegar aí a famosa do momento, a chikungunya, né? Então, ela é transmitida por um vírus que a gente tem conhecimento de qual que é aquele mosquitinho maldito, e que gera sintomas como dores no corpo, vermelhidão e tudo mais, não é isso? Então, isso aí é uma doença. Um transtorno é justamente quando causa alguma situação ou algum momento que causou uma alteração no funcionamento da mente daquela pessoa. Então, por exemplo, um trauma, né? O que é esse trauma? Uma pessoa estava andando de carro, vamos pegar um trauma que eu tinha durante muito tempo, pegar elevador, né? Então, eu não conseguia entrar no elevador. Mas por qual motivo eu não conseguia entrar no elevador? Porque num certo momento eu fiquei presa durante horas no elevador, sem nenhuma saída de ar, e eu achava que eu ia morrer, eu fiquei sufocada ali, e isso gerou várias outras coisas. Então, um transtorno, ele pode ser gerado, né, um transtorno mental, ele pode ser gerado através de situações, né, e momentos que causam justamente uma alteração no funcionamento da mente daquele indivíduo, daquele cidadão, né, que vai prejudicar, de fato, a vida dele como um todo, né, a vida dele familiar, pessoal, social, né, os estudos, enfim. Até a compreensão dele mesmo, quem ele vai estar sendo afetada, né?
Na verdade, a gente tem alguns transtornos mais conhecidos, não é isso? Que são transtornos mentais, né? E daí tem os transtornos, no caso, afetivos, né? Que é o borderline, e daí cada um tá no seu quadradinho, tá? O borderline, a questão da depressão, né? A esquizofrenia. Existem também transtornos alimentares, que é a bulimia, anorexia. Então, assim, é todo aquele... O que é transtorno? Existe uma definição para o que é transtorno, que é um desequilíbrio mental e pode ser de várias áreas, pode ser social, né, com a questão de pessoas que são, que a gente às vezes chama, né, tu é antissocial, né, mas isso aí é um transtorno, tá, gente? Isso aí, às vezes até fala equivocadamente, né, se for alguma questão, no caso, até emocional, como você citou agora, né, a questão da depressão, ela pode entrar também, transtorno bipolar, né, que na verdade não é transtorno bipolar, não, é transtorno afetivo na bipolaridade, né, e por aí vai. Então, eles são encaixados em cada cantinho deles, né? E como eu falei, né? Os transtornos sociais, que tem vários, os alimentares, que também tem vários, aquelas pessoas, quem não conhece aquela pessoa que por mais que malhe, né? Ele fala que ele não tá magro, ele não fala que ele tá bem. Então, ele tem um narcisismo aí, que é um culto ao eu, ele tem um culto ao eu aí, né? Mas aí também tem uma distorção na visão dele, né? Então, isso aí a gente poderia definir como transtorno, deu para entender? E, e é importante, gente, a gente falar que, pelo amor de Deus, transtornos psicoemocionais não são... Tá certa essa expressão, Milagre? Transtornos psicoemocionais? Sim, Tá sim, certo a esse gente termo? tá certo, porque a gente consegue entender, né? Que são aqueles que afetam diretamente a questão do sentimento e da emoção da pessoa. Tá certo, sim, mas aí o mais utilizado é transtorno mental, né? Pra estar englobando como um todo. Certo, os transtornos mentais. Gente, olha, não é demônio, não é falta de fé, não é falta Também de não. fé, não é falta de ser crente. Não é, gente, não é. São transtornos, são questões que, como na experiência que o Luthier teve, Eric Luthier, né? A experiência que ele teve, às vezes tem a ver com alteração química no seu cérebro. Às vezes tem a ver com traumas, como a Emiline colocou. Tem N coisas que podem causar isso. Nós precisamos perder o preconceito de achar que um transtorno mental se resolve com tapinha nas costas, se resolve só com oração. E veja, eu tô falando isso, eu sou pastor, e eu digo, tem que orar, a gente ora por isso também. Se Deus quiser fazer milagre, ele cura cego, ele cura aleijado, ele cura surdo, ele pode curar doenças mentais também. Mas e se ele não quiser curar? Nós precisamos então dos meios regulares para que Deus atue nas nossas vidas. E para isso que existem os terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Inclusive tem vagas, arrasta para cima. Saúde, né, Guilherme? Quando você fica. Tu falou ótimos exemplos, pessoas surdas, pessoas. Inclusive, esse mês, além do Setembro Amarelo, é celebrado também o Setembro Azul, que é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. E são pessoas que, boa parte delas são cristãs, tem muito cristão surdo que crê no Senhor, que o Senhor pode curar, mas elas não são curadas. E aí, vai ficar por isso mesmo? Não, claro que não. Elas procuram ajuda, elas aprendem Libras, elas vivem na comunidade surda, elas procuram meios para facilitar ali, enfrentar essa deficiência, essa especialidade que eles têm. Então, da mesma forma, eu acredito que são os problemas de saúde mental, né? A gente ora para que o Senhor cure, se for da vontade do Senhor, que você continue com esse problema que você esteja enfrentando. Então, a solução ali vai ser você realmente buscar ajuda profissional. Até porque, da mesma forma que Deus distribui os dons, ele distribui os dons para os psicólogos também, para poderem ajudar a gente nessa. É ele que designa pessoas para nos ajudar. E por falar em pessoas surdas, né, eles são um dos povos menos evangelizados do Brasil, no PNA. Devíamos ter um bendito podcast sobre isso, né, Nick? Vamos propor também. Devia ser semanal, porque quinzenal não tá dando conta, não. E digo mais, pode convidar a Emiline também, porque ela também é intérprete de Libras, viu?
Nossa, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Na verdade, eu sou apaixonada por inclusão. Na minha igreja a gente tem Ministério da Inclusão e eu amo. Na nossa Coisa igreja boa. ela também serve interpretando Libras para os surdos. Fala aí, Amy. Gente. Arrasou. Gente, pois é, a primeira profissão é psicologia, né? Eu sou psicóloga, mas a segunda, né? Eu tô me formando aí, já tô me formando, pegando meu diploma de intérprete e tradutora de Libras, né? Então, para mim foi meu primeiro chamado, antes mesmo da psicologia, porém, formação é a segunda. E é realmente, né, como o Gui falou, é um povo não alcançado, é um povo que muitas vezes, eu só vou relatar um exemplo, né, imagina, você vai ao médico e você precisa falar sobre coisas que você está passando, né, eu digo um médico assim, né, um clínico geral, vamos supor, e você tem que levar alguém com você para estar se comunicando, né, então assim, vê que é limitante, né, então é muito bom você quebrar essa barreira. Então hoje, além de, como o Eric falou, né, além de servir na igreja, eu atendo a comunidade surda, e é muito bom servir as pessoas, né? Levar aquilo que o Senhor depositou em você para estar abençoando outras pessoas, não só através do conhecimento da psicologia, não só através do conhecimento da mente humana, mas também para o povo surdo, né? Que está junto conosco, para as pessoas também que lidam com eles. E eu acho muito boa ideia falar sobre a bendita Libras, né? Em outro momento, porque é um assunto que é necessário ser falado, né? Como a Nicole falou, né? A questão da acessibilidade, ela precisa nos chamar, né? Porque, até puxando o gancho agora para o Setembro Amarelo, né? Muitos surdos se suicidam. Inclusive, eu acho que foi mês retrasado, houve um suicídio, né? Aqui no Shopping Rio Mar, e foi de um rapaz surdo. E eu fiquei muito, assim, eu fiquei chocada, porque quando eu recebi a informação, né, que eu conhecia ele, além de conhecer, ele era surdo, né, e estava passando por problemas de depressão e tudo mais. Não era só depressão, era ansiedade. E ele não sabia como tratar, né? A própria família não sabia lidar com ele, não sabia nem se comunicar, né, na linguagem dos sinais. Então, imagina a sobrecarga sobre essa pessoa e acabou que ele tirou a própria vida dele. E assim, chocou todos os amigos ao redor, sabe? Eu pude presenciar os amigos dele chorando e foi muito, muito difícil o momento, sabe? Então, é preciso falar sobre isso. Eu até falo, né, que tudo aquilo que a gente acaba, né, que a gente guarda, o corpo ele demonstra, né, em alguns momentos com taquicardia, em alguns momentos com a sudorese em excesso, né, então tudo aquilo que a gente guarda, né, o corpo reflete, às vezes com algumas manchas roxas, às vezes com a queda de cabelo, às vezes com todas as coisas, né, então é necessário sim a gente falar urgentemente sobre isso. E até puxando o gancho também, né, a cor amarela, por que a cor amarela, né? Talvez algumas pessoas não saibam, alguns veem aí várias campanhas durante os meses, é outubro rosa, novembro azul, agosto lilás, né, setembro amarelo. Mas por que amarelo, né? Porque um rapaz, né, lá nos Estados Unidos, o nome dele era Mike M, ele só tinha 17 anos, e ele cometeu suicídio dentro de um Camaro amarelo, né, de um Mustang, perdão, de um Mustang amarelo. Ele reformou todo o carro do pai dele. Ele era um menino até então, né, dito como um menino extrovertido, associável, muito inteligente, que reformou o carro do pai, que era um Mustang, pintou todo de amarelo, né? E em 94, um ano antes de eu nascer, ele cometeu o suicídio, né? Por alguns problemas psicológicos que ele estava tendo e a família não percebeu. E no dia do enterro dele, né, as pessoas levaram flores amarelas, lembretes amarelos, falando, né, que se você precisar, você peça ajuda. Então, por isso ficou a cor amarela, por isso as pessoas utilizam aquele lacinho amarelo. Foi realmente como uma forma simbolista de estar revivendo, né, a questão do Mike, né, o que ele cometeu, para que outras pessoas não venham fazer o mesmo. Então, esse é o stop, assim, né, a chamada de atenção que eu digo, né, que é preciso falar sim sobre isso. É necessário a gente procurar, se você não tem um pai, uma mãe, um primo, uma tia, algum parentesco familiar, ou algum amigo que você sinta confiança e poder estar conversando sobre, né, que você percebe que aquela pessoa ele só vai te ouvir, ele não vai te escutar, porque tem uma diferença entre o ouvir e o escutar. Quando você escuta, você está lá para ele, você está lá para ele por completo naquele momento. E você ouvir, você pode ouvir música, enfim, né? Você pode escutar qualquer coisa, pode escutar o barulho de um passarinho cantando, o barulho de um som, um ventilador, mas escutar não. Escutar você tá lá para a pessoa. E é isso que a gente, como psicólogo, a gente faz. A gente tá lá para a pessoa, é um local dele. Então, se você não tem esse vínculo, né, procure. E até puxa um gancho que a Nicole falou. Infelizmente, realmente,
o nosso governo ele não libera, né, ele não oferece, na verdade, esse tipo de serviço de forma gratuita como um contexto geral, né? Como ela falou, aqui em Recife tem vários locais e tudo mais, né, que oferecem serviços gratuitos, como clínicas, escolas de faculdade, né? Porém, em alguns locais da Zona da Mata, ou então do Agreste, né, das partes mais distantes, não oferece. A pessoa tem que vir até o centro para poder ter, e às vezes a pessoa não tem passagem, enfim, todo o contexto. Mas que a gente possa estar falando sobre isso, alertando as nossas, o nosso governo, as nossas autoridades, para que eles possam atentar para isso, para não ser uma coisa corretiva, mas uma coisa preventiva. Então, quando a gente fala, a gente está se prevenindo, a gente não está corrigindo. Então, gente, só para fechar esse ponto que a gente levantou aqui, essa digressão no programa, que nós falamos sobre pessoas surdas, e a Emiline conseguiu puxar de volta para dentro do tema, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o que são os segmentos menos evangelizados do Brasil, eu recomendo que você leia 2 artigos que tem no site da revista Ultimato. Tem um lá muito bom do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, tudo que ele fala está na Bíblia, se não está, deveria. E tem um outro lá Meu também Deus. do Schmidl. Tem outro lá do Schmidl que é da MTB. Se você quiser saber mais sobre os segmentos menos evangelizados, tá lá. Mas voltando à pauta, né, aquilo que a gente estava falando sobre o Setembro Amarelo, inclusive esse amarelo também tem muito a ver com a cor do alerta, né? A gente usa muito na psicologia das cores. No caso, eu também trabalho como designer e eu acho que o Betinho pode contribuir também com essa área. A gente usa muito quando a gente quer falar sobre um alerta, uma chamada de atenção. Justamente, gente, porque quando a gente fala sobre doença mental, sobre transtorno, sobre coisas desse tipo, nós estamos falando de que você precisa estar extremamente atento aos sinais, atento às pessoas ao seu redor. Esse é o momento para nós chamarmos a atenção, para refletir sobre o que está acontecendo com as nossas vidas, com as nossas pessoas que nós amamos e como nós podemos ajudar. Para vocês terem noção, muitas vezes a gente não percebe que muita gente perto de nós, até mesmo na igreja, está passando por isso, ou na família, mas nós precisamos estar atentos de maneira muito importante. Inclusive, na história da igreja sempre aconteceu. E a galera diz, isso é falta de fé e tal, mas se a gente olha na Bíblia, por exemplo, várias pessoas na Bíblia tiveram momentos de profunda depressão, né? O Wilson Porter, ele fala disso no livro dele. Ele cita Jó, Moisés, Asaf, Elias, Jonas. Foram pessoas que passaram por momentos de profunda depressão. Na história da igreja a gente tem o Spurgeon. Alguém mais tem alguma referência aí? E eu acho que até o próprio Jesus, né, quando se viu traído ali, mesmo sabendo a sua missão e o seu destino ali, eu acredito que ele se viu nesse Lucas escreve que ele estava tão angustiado que ele suou sangue, né? É o que a gente chama de hematidrose, quando os capilares do corpo se rompem. Isso é sinal de uma ansiedade profunda, nível ultra mega master. Exatamente, até o próprio Elias também, né? Imagina o Elias, né, no dia de hoje. Davi. Isso. Eu ia falar isso, eu ia dizer Davi. Davi é tipo, velho, você lê os salmos, tem salmos que são muito, tipo, o cara tava triste pra caramba, velho. E em diversos momentos, na verdade. Principalmente quando ele pecou, né? Ele meio que entrou em conflito pra caramba e ficou bem deprimido, né? Pelo que ele tinha feito contra o um Senhor. salmo de Davi. Se a gente lê com atenção, a gente percebe algumas palavras que ele usa que são sinais de alerta pra gente, né? Como ele vai falar que ele se sentiu envolto por cordéis de morte, angústias do inferno recaíam sobre ele, que ele estava sem forças, que estava com seus olhos envoltos em lágrimas.
Davi escreve que as lágrimas eram seu alimento de dia e de noite. Poxa, a gente tá falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pelo amor de Deus, E a gente. gente tem até o próprio livro, né, do Eclesiastes, assim, por mais que ele não seja necessariamente também falando desse assunto específico, mas você percebe que tem uma desilusão ali, sabe, uma tristeza corrente no livro inteiro, assim, que traz uma reflexão importante pra gente, mas quando ele começa a falar, gente, assim, é tudo vaidade, você, assim, o que se convencionou historicamente é que teria sido escrito por Salomão, né, esse livro. Então, você imaginar a vida de Salomão e no final dele ele escrever um livro como esse, também, assim, é abrir um pouquinho os olhos, assim, né, dessa vivência da gente. E que é normal, né, assim, todo mundo tem sentimento, a gente reage a coisas que acontecem exterior a nós, assim. Davi no Salmo, eu acho que é o 51, que é depois que Samuel exorta ele. Natan exorta, Natan, ele escreve o Salmo Natan. 51, é esse mesmo. Natan, né? Nossa, meu Deus, esse salmo na Depois que minha Natan Bíblia tá exorta todo ele, esse manchado salmo, já. assim, ele é lindo, lindo, lindo. É, Tem uma frase que me marca muito, assim, que Davi falando pra Deus, ele falou, vai sair comigo, e aí os ossos que tu quebraste em mim vão exultar de alegria. Eu sempre fico pensando nisso, velho. Quanto esse cara deve estar, assim, o que é que ele deve estar sentindo para escrever uma coisa dessa, para ele pedir para Deus esmagar os ossos dele para que ele possa. Muito doido, velho. é profundo. Viajando nisso, nessas histórias, a Bíblia trata muito. Ela não. É muito interessante como a Bíblia ela não esconde, ela não mascara essas coisas da gente. Ela não torna tudo um floreio bonitinho assim. Ela vai na paulada, assim. Paulo no final da vida, né? A gente escutou recentemente o álbum Amado Timóteo do Marco e vai mostrando que Paulo no final da vida, assim, Paulo que foi o maior evangelista do Novo Testamento, o Paulo que, enfim, era super reconhecido e aí nos momentos finais ele, velho, manda uma capa, manda livros pra mim, manda alguém que eu tenho aqui. Vem depressa, Meu Deus, vem depressa, tô sozinho. bem depressa. E você pode estar pensando, mas esses caras são personagens bíblicos, eles eram inspirados, apóstolos, A gente tem um caso clássico quando a gente fala de depressão na história da igreja, é de Charles Spurgeon, né? Tem até um livro chamado Depressão de Spurgeon, e houveram momentos em que ele não queria nem ir para a igreja. E a esposa dele rebocava ele no domingo para ele ir até a igreja para ele pregar. A gente está falando de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, o cara que fundou o Tabernáculo Metropolitano. E esse cara, no domingo, não tinha forças nem para ir para o culto pregar na igreja em que ele próprio era pastor. Não dá pra gente fechar os olhos para isso, gente. Não dá pra gente fechar os olhos para isso. Mas a grande pergunta que eu faço nesse momento, e eu acho que a Emiline pode nos ajudar mais uma vez, é qual é a origem desses problemas? De onde vem a gente já falou aqui que não era demônio, mas se não é demônio, o que é, Emiline? De onde vem essas coisas? Muitas vezes das coisas que nos rodeiam, entendeu? Muitas vezes entendam quando eu falo das coisas que nos rodeiam. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não escolhe. Acontece. Situações. E quando a pessoa não sabe lidar com aquela situação, eu digo isso, não saber lidar não é por você não ter forças para isso, é porque você foi pego de surpresa e você não sabe como reagir àquela situação. E pode a pessoa desenvolver tudo isso. Porque lembra que eu falei, todos os dias somos bombardeados com a sociedade extremamente imediatista. E se a gente não segue esse fluxo, a gente não segue esse ritmo, a gente acaba muitas vezes se cobrando cada vez mais. Isso vai acumulando, e começa a ansiedade, começa um transtorno de ansiedade. Essa ansiedade vai te deixando mais isolado, até chegar na depressão. E se essa depressão não for tratada, pode ser transformada no transtorno bipolar, e por aí vai. Né? E por aí vai. Então, pode sim ser através de funções químicas do nosso próprio corpo, né? Porque, como eu falei logo no início, crianças também estão sendo afetadas
drasticamente com a questão da depressão. A depressão infantil é algo muito real e está no nosso meio. Então, eu até retomo a fala que você, Gui, fez logo no início. Precisamos olhar de verdade para aqueles que estão ao nosso lado, porque existem momentos e situações que coisas acontecem, e coisas acontecem muitas vezes por situações e muitas vezes dentro da gente, a gente não sabe como reagir, e quando consegue perceber, ou quando quem está ao nosso lado consegue perceber, a situação já foi por um caminho que é mais difícil, não é possível, é mais difícil. Então, que a gente possa estar olhando para si mesmo. Tá. Eu ia falar assim, sobre esse lance da origem, Emiline, tu acha que é válido a gente dizer isso, que atualmente a nossa cultura em que a gente está inserido, a nossa sociedade, ela é muito mais propícia a gente desenvolver essas coisas, principalmente assim, ao imediatismo. Hoje a gente, e eu acho que isso é uma das coisas que é bastante discutido, na verdade, já, de que toda essa questão da sociedade ser imediata, da gente precisar de tudo para agora, isso faz com que a gente desenvolva ainda mais ansiedade, a questão das redes sociais mesmo, da gente ter que lidar com a pressão de ter, sei lá, 2.000 amigos, e a gente não foi feito para ter 2.000 amigos, a gente não foi feito para gerenciar da cargo dessa gerência toda de relacionamento, até aquele próprio documentário da Netflix, né, que recentemente, até foi ano passado que foi lançado, O Dilema das Redes, que fala sobre essa questão da polarização, de como esses algoritmos mexem com a nossa psique, com aquilo que estimula a gente a ficar mais preso na tela, a contar likes, a imaginar que a nossa identidade depende de likes, é gerada através do que as pessoas veem, de como as pessoas veem, do que as pessoas falam, de como as pessoas me interpretam, enfim, e de como toda essa pressão social também faz com que a gente se sinta afetado e acabe tendo mais tendências a desenvolver esses transtornos. Sim, exatamente. A sociedade, eu digo que a sociedade hoje em dia, atual, é a mesma sociedade aquela que fala, você é forte, resista. É a mesma sociedade que acusa. É a mesma. É a mesma que cobra, é a mesma que te faz viver num ritmo acelerado, é a mesma que te dá prazos, e que se você não cumprir, você não está tabelado no que é o esperado. Então, tudo isso gera muitas coisas em todo mundo, né? Então, hoje a gente já acorda, muitas vezes a gente vai dormir, né? Deita para dormir já pensando como vai ser o outro dia. E você chega no outro dia pensando como vai ser o outro dia, né? E muitas vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. Se essa pessoa já carrega problemas e situações familiares, e daí você chega, por exemplo, né, num trabalho, e você também tem outras cobranças, e você vai para as redes sociais e, como você falou, espera daquele local, daquele ambiente ali um retorno, uma visibilidade, e você não tem, e você começa a se colocar como inferior, como não ser aceito, e se você não tiver nos padrões que a sociedade impõe, né, por N situações, você procura, enfim, tudo isso aí é uma gama de situações que pode levar, sim, a pessoa a entrar nesse local que é doloroso, nesse local que eu digo que é difícil, mas que quando a pessoa consegue, né, ou quando a pessoa tem um apoio necessário, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Algumas pessoas falam aí, né, e estudos comprovam que depressão não tem cura, ansiedade não tem cura, tem controle. Então, é buscar justamente esse controle para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, para que possamos perceber, né, que independente daquilo que chega até mim, eu preciso filtrar aquilo que realmente eu preciso colocar em prática. Jesus é muito fera quando ele diz que pra gente não andar ansioso, né? Assim, Exato. Jesus meu Deus do céu, assim, que homem, assim, que homem. Ele mostra tudo, né? Inclusive ele mesmo, né? Como eu acho que foi o Beto que falou aí, que ele suou sangue nos últimos momentos, né? Então ele mostrou tudo. Tudo aquilo ali realmente, como o Gui falou, foi um grau extremo, né, de ansiedade. Então,
ele mostrou tudo. Ele falou que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, né? Ele fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. E daí lá em Filipenses 4:6 ele fala isso. E ele demonstra isso também, né? Mas aí a gente buscar nele, né, conforto, a gente buscar nele o caminho, a gente buscar nele, né, na palavra dele, né, a verdade enfim, é isso. É tudo. É tudo que a gente precisa, na verdade. E em alguns momentos, quando a gente percebe que a gente precisa de um apoio, né? Procura sim um psicólogo, procura sim, porque o Senhor deu, né? Ele é dono de todos os conhecimentos e sabedorias e ciências, e ele colocou pessoas aqui na Terra para estar nos apoiando em relação a isso, para estar ajudando a levar essas cargas para não serem tão pesadas e angustiantes. Então, muitas pessoas têm preconceito para ir ao psicólogo, para ir ao psiquiatra, por justamente pensar, eu não sou louco, eu não sou doido. Calma, gente, não é dessa forma. Todos nós passamos por problemas e situações que muitas vezes a gente não sabe como resolver, né? E isso aí acaba muitas vezes que gera muita coisa na gente e a gente não consegue ter o controle de tudo isso. E quando acaba recorrendo para esses especialistas é quando você já não suporta mais lidar com tudo isso. Então procurem, gente. O psicólogo, o psiquiatra, isso não é falta de Deus, isso não é fraqueza. Isso, pelo contrário, mostra uma grande força em você querer sair do local que você está. E é interessante a gente só fazer um parêntese teológico aqui, que a gente fala que não é demônio, não é falta de Deus. Claro que da perspectiva bíblica, todo mal, toda doença, tudo que há de errado na criação é fruto da queda, é fruto da nossa natureza pecadora, é fruto do mal que entrou no mundo por meio da humanidade, de Adão e Eva, que comeram do fruto e nós somos caídos, nós somos pessoas caídas, nós somos pessoas que estamos fadados ao sofrimento por causa do nosso estado de pecaminosidade, da nossa natureza. Então, se você acha que, eu estou passando por isso por causa de pecado, você está. Mas talvez não como você imagina. Mas sim porque todos nós, enquanto seres humanos, filhos de Adão, estamos propensos ao sofrimento, estamos propensos aos transtornos, às doenças, como resultado da nossa queda. E ao mesmo tempo que isso nos coloca em pé de igualdade, também nos coloca em pé de necessidade. Nós precisamos de esperança, de redenção em Cristo Jesus. E justamente a gente está falando sobre isso, mas é muito difícil a gente ver isso sendo abordado dessa forma em outros lugares, né? A Emiline está falando muito, eu queria ver os outros também. Tipo, a gente citou várias séries no começo, gente, e vocês acham que essas séries estão abordando as coisas da maneira certa? Estão abordando de maneira legal? Vocês se sentiram, entre aspas, edificados assistindo esses programas que vocês mencionaram, que nós mencionamos? Eu vou aqui trazer a minha experiência. 13 Reasons Why, minha professora de inglês não pode escutar esse programa. 13 Reasons Why. Gente, que série trágica, miserável, leprosa. Santo Deus, que negócio horrível. Ela não é recomendada, né? Os próprios profissionais de saúde não recomendam ela. Tanto que até aquela cena, a polêmica cena da primeira temporada, ela teve que ser refeita, retirada, editada, não lembro. Sim, retirada, foi retirada, porque meu Deus, que era aquilo. Não, justamente porque não era o ideal. E ela lida com todo o problema da romantização do suicídio, né? Do suicídio como ferramenta de vingança, na verdade. E da culpabilização de outras pessoas, como se isso fosse legítimo isso. Culpabilização de outras pessoas, exatamente. E o uso do suicídio como ferramenta de vingança, o que não é permitido também, não é o recomendado. Enfim, ela é extremamente problemática. Eu só vi a primeira temporada, nem me deu o luxo de ver o resto. Meu luxo não, né? Nem me deu o trabalho de ver o resto, na verdade. Eu não assisti nem a primeira temporada toda. Não assisti alguns episódios e parei, porque não estava me fazendo bem, de verdade. Eu acho que assisti por conta de todo o hype que rolou dela, e eu fui na onda e assisti a primeira temporada, mas aí não foi o suficiente pra ver o resto. E as outras? Ted, This Is Us, Mr. Corman. Eu tenho, então, eu acho This Is Us maravilhosa, assim, e na verdade ela
ela começou a falar mais ou menos de terapia mesmo na temporada mais recente que saiu, né? Eu acho que é a quinta, não lembro. Não lembro qual é, mas acho que é a quinta. Porque o personagem lá do Randall começa a fazer a terapia, né? Com todo. É porque eu não sei se eu posso dar spoiler, vai ser spoiler, não sei, não posso falar. Mas enfim, ele começa de fato na terapia e você vê uma certa evolução do personagem. Mas deixa eu compartilhar, assim, uma experiência. Eu não sei se foi. Não foi positiva, eu não lembro. Mas ano passado, foi ano retrasado, teve uma série que estreou, uma minissérie chamada Normal People. Não sei se vocês já viram. Aqui ela tá disponível, acho que no Stars Play. Não é o Star Plus da Disney, é o Stars Play, eu acho. E aí tem disponível também no Prime, através do Prime Video, você consegue assinar o Stars Play, né? Mas enfim. E aí tem um episódio especificamente dessa série que um protagonista, né, um casal, a série é focada num casal, um homem e uma mulher, e o protagonista o cara, ele acaba sofrendo a perda de um amigo próximo. Um amigo dele se suicida. E tem um episódio específico que é focado nesse cara lidando com um luto, uma terapia. Alguém já assistiu aqui essa série? Ou não? Não. Como é o nome que eu não entendi direito? Normal People. Pessoas normais. Eu já. Pronto, então acho que tu sabe qual é esse ponto. Aí tem um episódio específico que é o cara na terapia. Pra mim, pessoalmente falando, obviamente, é uma das cenas mais fortes, assim, pra mim. Porque o episódio todo é ele, se eu não me engano, o episódio todo é ele com a terapeuta falando sobre como isso mexeu com ele, como esse suicídio mexeu com ele. E isso me pegou de um jeito, assim, eu não sei dizer se foi errado ou se foi certo, sabe? Se abordou de um jeito certo ou errado. O que eu posso dizer é que pra mim foi um gatilho enorme. Assim, eu já perdi uma pessoa próxima por suicídio, um amigo com quem eu trabalhava, isso me mexeu muito, foi em 2019. Isso me mexeu muito comigo, assim, de uma forma que eu não imaginava que fosse. E fiz terapia, na época eu já fazia terapia, né? Eu levei isso pra discussão. Mas também porque eu lido com pessoas, assim, acho que dois dos meus melhores amigos, duas pessoas muito próximas, com quem eu realmente tenho muito contato, praticamente diário, há muitos anos já, meio que também sofrem com esse lance da tentação suicida, sabe? De já tentar tirar a vida e querer tirar a vida. E isso me. Embora eu nunca tenha, e eu sei que isso é graça de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém por causa disso, mas embora eu nunca tenha pensado sequer nessa possibilidade, ou tentado de alguma forma, mas como eu lido meio que constantemente com essa possibilidade, não por causa de mim, mas por causa de pessoas próximas, isso mexe muito comigo. Tipo, num nível na hora eu não consigo dosar, mas depois, inclusive, a primeira crise de ansiedade que eu tive foi justamente um dia depois de eu ter ido socorrer um amigo meu que tinha tentado tirar a vida. E ajudei ele e na hora não fiquei, assim, mal, não tive crise nenhuma, mas um dia depois, parece que sobreveio um peso enorme sobre mim, sabe? Por conta disso foi quando eu tive a crise. E aí toda essa questão de suicídio, de perder alguém, mexe muito comigo. Aí, assim, foi uma das experiências mais fortes que eu tive em relação a esse assunto acho que na verdade foi a primeira vez, na verdade, assim, a vez mais notável em que uma mídia, uma série ou um filme mexeu comigo nesse ponto eu lembro que eu assisti esse episódio e eu passei acho que uma semana e meia bem para baixo, assim, sabe? Bem bolado por conta disso, sabe? Eu nem terminei a série depois, eu parei, assim, fui terminar semanas depois, né? Mas como mexeu muito comigo, eu fiquei, tipo, meio que alerta, assim, e aí ok, não, melhor não ver o resto agora. E fui tentando melhorar, na verdade. Mas eu acho que, assim, não é questão de que foi uma abordagem errada do tema. Na verdade, a série, antes dos episódios, ela bota um aviso lá sobre possíveis gatilhos. E porque ela não fala só sobre isso, também fala sobre relacionamento abusivo e outras coisas. Mas acho que não foi de um jeito errado, sabe? É diferente dos 13 porquês, que aí sim eu acho que é de um jeito bem errado. E enfim, acho que eu já falei muito, né? Tem uma série que o Guilherme até falou que
é mais recente, né? Que é Mr. Corman. E essa série é muito boa. Também é da Apple TV. E por isso pouca gente conhece. Mas eu acho que o que eu acho mais bonito dessa série é que é uma série muito realista, sabe? Ela mostra bastante como não Ao, é. Oi? não, ao mesmo tempo que é lúdica, né? Sim, sim, mas eu digo realista assim no sentido de não ser algo que acontece do dia para a noite. É como se fosse mostrando todo o processo de ele mesmo entender o que é que ele está passando, como ele está se sentindo, e de ele chegar até um limite. E vai mostrando vários aspectos da vida dele, os descontentamentos dele, as coisas que deixam ele chateado com a vida, insatisfeito, para depois mostrar como ele se sente em relação a isso e o que ele faz para tentar se acalmar, né? Se distrair. E eu acho que todo mundo devia assistir essa série, porque é realmente muito boa. Cara, eu queria falar muito sobre This Is Us, que ela tem abordado esse tema, né? Sobre problemas psicológicos, não só do personagem Randall, como do restante da galera. Da irmã dele, que tem problema de compulsão alimentar, da filha dele também. Mas eu vejo essa problematização muito romantizada, tá entendendo? É uma coisa muito bonitinha, poetizando essas coisas. Eu acho que a, a, a mídia tem tratado de uma certa maneira, mas de uma forma um pouco irreal, sabe? Eu acho que isso poderia ser melhorado, mas ao invés de não falar nada, ao invés de silenciar somente, para o que temos, para o que precisamos, o que temos é o necessário. É aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Então eu acho isso. Nossas timeline, nossas perspectivas, elas estão corretas, elas fazem algum sentido, tipo, as séries, elas realmente estão seguindo esses caminhos, tipo, 13 Reasons Why é realmente trágico, terrível, tão ruim quanto parece, e essas outras, como Mr. Corman, elas são um pouco melhores. Tem algum programa que você nos recomendaria, talvez, para podermos ver sobre esse assunto que seja assim? Esse é bacana, tratar de maneira legal. Misericórdia, Deus. Vê a responsabilidade que ele me dá logo pra mim, Jesus, que me deu muita paciência pra cá as minhas coisas. Mas vamos lá, né? Eu não sou uma pessoa que assisto hoje tanta série como eu já assisti antigamente. Não sou uma pessoa que assiste tanto filme hoje como já assisti antigamente, né? Hoje eu sou um pouco mais tranquila, de me deitar, botar música pra escutar e dormir escutando música. Mas sobre a questão do posicionamento de vocês, é a realidade, né? Eu não acho que ninguém foi equivocado aqui em nenhum momento. Eu não conheço a série que a Nicole falou, né? Inclusive, até perguntei para Eric de onde que era, é de um outro streaming que eu não sou assinante. Então, não tenho nem como falar sobre ela, né? Seria até um erro meu, assim, comentar. Pelo que vocês falaram, que aborda temáticas, né? Eu até procurei saber um pouco, né? Acho que é Mr. Corner. Fala sobre a questão de um treinador de futebol, eu acho, né? Não, essa tá de laço. Pronto, essa daí. Mr. Corman, ele é um professor de quinta série, eu acho. E aí ele tem depressão, né? Ele é um músico frustrado. Ele queria ser músico, mas ele não teve meio que sucesso na carreira, assim, não foi pra frente. E ele é um professor meio frustrado e lida com ansiedade e depressão. E foi esse aí, então, que tipo, também teve uma quebra de relacionamento, não é ele? De um noivado, Isso. eu acho. Pois Isso, pronto. Pronto, eu peguei alguns spoilers, já que eu tinha visto, né, a pauta e tudo mais. Aí, o que eu queria chamar a atenção, como eu falei, eu não vou opinar porque eu não assisti, né? Eu só vi só uma sinopse sobre ele e sobre o outro, que era um treinador de time de futebol pequeno e foi convocado para um time grande, né? E daí o que a gente pode abstrair tudo isso é o quê? É justamente situações que por muitas vezes podem parecer pequenas, singelas, mas que afetam. Porque muitas vezes a gente foca o quê? No grande, na depressão, bum, na ansiedade, bum.
Mas, poxa, são coisas pequenas, sabe, que te faz chegar nessa situação. Então, quando tu consegue ter um autoconhecimento dessas coisas pequenas, tu consegue ter desenvolver uma habilidade melhor sobre aquela situação. E quando, por exemplo, né, essas séries, elas trazem situações de, por exemplo, quebra de relacionamento, né? A This Is Us mesmo, eu não assisti completa, né? Porque aquela série pra mim, ela traz muito gatilho mesmo. E pra mim, né, com particular. E o que eu via nela, como vocês falaram, né? Exatamente como vocês falaram. E eu não vou opinar sobre This Is Us, eu não vou opinar, vou passar para outro tópico. Polêmica. Polêmica, vamos resumir polêmica, né? E daí eu não assisti ela por completo, tanto é que eu parei. Mas o que eu posso abstrair de tudo isso, né? O começo, quando um casal perde um filho, aquilo para eles foi difícil, foi um momento complicado, que não foi bem tratado e que desenvolveu outras situações lá na frente. Então, esse retrato, eu queria só pegar esse retrato desse momento, né? Uma situação, a perda de um filho, o que não gerou para esse casal, tanto como casal como na vida particular de cada um dos dois, né? E consequentemente para os filhos. O que a chegada de um novo filho fez com tudo isso. E depois particular na vida de cada um. Então, assim, o que eu digo é isso, os pesos que cada um carrega, né? Situações que cada um carrega, né? Muitas vezes elas não são fáceis de carregar, né? Então, quando a gente se desfaz desses fardos, ou então quando a gente sabe lidar com cada um deles, as coisas fluem um pouco melhor. Talvez seja até repetitiva estar falando sobre isso, porque é a minha visão de mundo, sabe? Quando a gente consegue perceber que a gente não sabe lidar com tudo, né? Isso eu falo em particular. E quando a gente, muitas vezes, como cristão, quero até puxar esse gancho, né? Para, acho que um dos tópicos da pauta, né? A gente olhar para o outro, né? Dentro da igreja, com um olhar realmente, assim, de amor, como aquele que Deus pede que a gente realmente olhe, né? Que olhe para o outro como a si mesmo, né? Mas como a gente está olhando para si mesmo? Será que a gente está olhando com um olhar de amor para a gente mesmo? Tá entendendo? Será que a gente tá tendo essa visão sobre nós mesmos de amor, de cuidado, de autocuidado, né? Que essa área da minha vida aqui não tá tão boa, eu vou dar uma visibilidade maior para ela, para que possa ficar melhor, né? Então, assim, essa chamada de atenção que eu faço. E os comentários que vocês fizeram foram muito pertinentes e muito verdadeiros. Eu só acrescento essa questão mesmo. Essa questão é realmente importante, gente. Nós precisamos, como cristãos, como pessoas, cuidar de nós, cuidar dos outros, aprender sobre como nós podemos fazer isso e tentar fazer da melhor maneira. Os mandamentos recíprocos, né, que a Bíblia traz, e eles são muitos, envolvem isso, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, e nós precisamos estar atentos a isso também e atentos a nós mesmos para ter esse autocuidado. A igreja não pode ser negligente com as pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes a igreja foca muito em cuidar das pessoas que estão sofrendo, passando fome ou coisas desse tipo, e muitas vezes, às vezes, foca apenas nas pessoas que estão sofrendo do mal espiritual, do pecado, e de fato isso é o mais importante, absolutamente mais importante, a salvação das nossas almas. Mas veja, nós não estamos apenas interessados em almas, porque alma sem corpo é fantasma. Nem nós estamos apenas interessados em corpos, porque corpos sem alma é defunto. Nós estamos interessados em pessoas. Como cristãos, como igreja, nós precisamos das pessoas, e as pessoas compreendem um todo. E nós precisamos cuidar desse todo, inclusive da saúde mental dos nossos irmãos. Se você é líder, se você tem esse tipo de acesso, olhe para os seus liderados. Se você não é líder, é um irmão de igreja comum, mas veja os seus amigos, as pessoas que estão próximas a você. Cuide do seu pastor, pelo amor de Deus. Pergunte a ele como ele está, ore por ele, ore pela vida dele. Chame seu pastor para tomar um café na sua casa, para não para cobrar alguma coisa dele, mas às vezes para conversar com ele, porque esse autocuidado, esse cuidado mútuo é muito valioso para nós enquanto pessoas, enquanto igrejas, enquanto cristãos. Isso é muito, muito, muito valioso. Eu queria recomendar um livro para vocês. Eu não li esse livro todo, confesso, mas o que eu li, eu achei ele muito bom. Depressão e Graça, do Wilson Porte. E ele traz uns insights muito bons para isso.
além das séries que a gente já recomendou e tudo mais, alguém mais tem alguma recomendação nessa área que gostaria de trazer pra gente? E, assim, não é bem uma recomendação na área, mas acho que eu tô com um ponto aí que eu queria muito destacar, porque às vezes a gente realmente passa muito desapercebido essas coisas. Mas isso que tu falou, assim, de perguntar pro pastor, né, como é que ele tá, de chamar ele pra tomar um café em casa. Gente, assim, não é um dado desconhecido, certo? Mas que existe um alto índice de suicídio entre pastores, principalmente nos últimos 20, 25 anos para cá. Isso tem sido, assim, um número crescente, você vê relatos constantemente sobre isso. Se você pesquisar, eu acho que o Instituto Haggai tem dados a respeito disso, a Rede Ressurgência tem dados a respeito disso. E, assim, esse ano eu tenho estagiado na igreja, então eu tenho andado muito próximo com o meu pastor. Assim, a gente já era próximo antes e agora está mais. E eu vejo, assim, quanto é realmente pesado, assim, você tá sempre cuidando de outras pessoas e a gente vive numa cultura, né, eu acho que foi até a própria Milane que falou que a gente vive numa cultura em que, de um lado, ela fala sobre essa tensão, essas coisas, do outro lado ela cobra a gente exaustivamente. E toda essa individualização que a gente tem, que olha, você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, você se der errado, a culpa é sua, e sempre jogando esses pesos em cima da gente. Não que a gente não tenha responsabilidade com ações, mas a gente vive numa cultura em que a gente não é estimulado a compartilhar as nossas cargas, né? E é até uma coisa que eu lembro até hoje de um professor que eu conheci de um seminário aqui, e ele falando que o nome Amós na Bíblia, ele significa aquele que carrega o nosso fardo, né? E muitas vezes a gente tem esse peso colocado das nossas costas, porque a gente está carregando os nossos fardos e os fardos de outras pessoas, e a sociedade, assim, que a gente vive coloca mais peso em cima daquilo que a gente já carrega. Então, assim, cuidem mesmo dos seus pastores, liguem para eles, perguntem se está tudo bem, se eles querem tomar um café, se eles precisam de oração por alguma coisa. É um ponto que é muito, 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 muito importante, de verdade. Então, fiquem atentos a isso. E aí, sobre recomendações, já para aproveitar que eu tô falando muito tempo para falar desse negócio, cara, não é é uma coisa meio aleatória, assim. Eu sou, além do Bendito Podcast, eu escuto poucos podcasts, mas tem um que eu sou apaixonado, que chama SciCast, que é um podcast de divulgação científica. E aí eles têm um episódio exatamente sobre isso, sobre suicídio. E foi lançado, acho que foi no ano passado. Porque um dos fundadores desse podcast, ele cometeu suicídio, né? E demorou um certo tempo, assim, acho que demorou mais do que 1 ano e meio, quase 2 anos, para que eles realmente sentassem e fossem conversar a respeito do tema. E aí é um episódio, assim, acho que tem 2 horas de episódio. Então, quando você acabar esse episódio aqui, você pesquisa lá, SciCast. Eu não sei se o nome é suicídio ou se é depressão, mas é um dos dois. E aí você coloca lá e escuta, que também é muito legal, assim, o modo como eles abordam isso destrinchado, tá? Alguém mais tem alguma recomendação de livro, de podcast? Então, eu tenho de um livro, né? Vamos aí, rapidinho, um livro, né? É um livro que ele não é um livro cristão, tá? Mas é um livro muito bom, que é O Óbvio Também Precisa Ser Dito. Então, ele é coisas óbvias, que às vezes a gente pensa, é tão óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, porque se não fosse dito, não seria óbvio. Então, é bem interessante, ele chega bastante, assim, em alguns momentos a você poder entender situações que são óbvias e vocês, por muitas vezes a pessoa deixa passar, não precisa não, por exemplo, como vocês falaram agora, a questão de olhe para os seus pastores, para os seus líderes, né? Cheguem perto deles, cheguem junto, porque quantas e quantas vezes, né, as pessoas estão lá com um sorriso no rosto, mas por dentro estão chorando, né? E, então chega junto, não espera você perceber algo diferente, não, né? Chega junto, que muitas vezes a gente até se surpreende.
Aí vem um sorriso no rosto, mas é quando você começa a conversar com a pessoa, você percebe que não é bem aquilo, né? Então, assim, o que eu deixo de indicação é o óbvio também precisa ser dito. Nick? Eu deixo de indicação o livro que a gente falou no penúltimo episódio, que é Notas de Xícara Maluca e Morrer de Tanto Viver. Não é um livro que é diretamente sobre depressão, mas eu acredito que seja um livro que é como se fosse um livro que vai abraçar a sua alma. Você vai ler e você com certeza vai se sentir mais... como é que eu posso dizer? Não diria calmo, mas diria tranquilo. Ele é como realmente um abraço, esse livro. Então eu acho que ajudaria muito ler. E também recomendo o livro do Bibo, que é O Deus que Destrói os Sonhos. Ele também não é um livro diretamente para depressão, mas eu acho que é um livro que ensina muito como a gente pode lidar com as frustrações, porque, querendo ou não, boa parte dos problemas de saúde mental que a gente adquire nessa vida, como Emiline e Eric falaram, e Beto também, de uma sociedade que cobra e de que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa e que o tempo está sempre passando, a gente está sempre atrasado e a gente sempre faz trilhões de planos que muitas vezes esses planos se frustram, não acontecem. E por causa desses planos frustrados, muitas vezes, a maioria das pessoas, né? A maioria dos casos, eu acredito, acaba desenvolvendo ansiedade, depressão e outros problemas justamente por causa dessa frustração, por causa desse sentimento de incapacidade e de descontrole. Então, eu acho que realmente é um livro que é sensacional. Alguém mais tem alguma recomendação? Eu vou ser apedrejado se eu disser a cabana. Vai, Vai. Não. faço questão, jogar primeiro. Não, mas tô tirando onda. O que eu digo da cabana, na verdade, é como um livro de ficção. Eu não vejo ele como um livro religioso, né? Pra mim ele é um livro de ficção. Mas só sobre essa questão de como mesmo lidar com as perdas e os problemas, sabe? Eu acho que tem coisas que dá pra reter o que é bom ali. Eu não gosto, eu não saio fazendo propaganda do livro, não. Nem tenho ele, na verdade. Não gosto muito dele. Mas acho que algumas coisas são um pouco proveitosas. Lembrando, como livro de ficção. São sim. Dois pontos bem interessantes, Luthier. Pelo menos na minha opinião, desse livro, é o momento em que ele trata sobre perdão, quando Mackenzie tá subindo o monte com o papai e ele começa a discutir sobre o conceito do perdão. E um outro ponto bem interessante, na minha opinião, nesse livro, né, é quando ele fala sobre justiça, quando ele entra na gruta que ele encontra com Sofia, a justiça de Deus e a sabedoria de Deus. E Mackenzie precisa sentar no trono e começar a julgar coisas, porque ele passou a vida inteira julgando as pessoas e agora ele precisa sentar literalmente na cadeira do juiz. São dois momentos assim que são bem profundos e reflexivos nesse livro. É um livro herege? Mas se você lê como ficção, com o mesmo peso que você lê Harry Potter, então dá pra pegar muita coisa boa. Esse é o ponto. É ler como sabendo que é um livro de ficção, sabe? Mas enfim. Rapaz, assim, podcast ou outro livro sobre o assunto, na verdade, eu não tenho nenhum, não. Eu só dou uma recomendação, tipo, bota um CD que você gosta e escuta. E tipo, é como a Emiline falou agora, eu também gosto muito de fazer isso, amigo. Para um pouco, antes, sei lá, deita na cama, bota uma música no ouvido. Bota a playlist da gente. Se quiser, bota a playlist. Bendito Rivotril, que tá aqui saindo do forno. Mas ia assim, falar justamente de uma música que tem nessa playlist. Então, se você quer saber qual é a música, vai lá e ouça a playlist, você vai saber qual é. Não, mas assim, pra quem... A playlist é legal porque assim, você vai conhecer um monte de música nova. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um álbum que é tipo... Hoje eu preciso relaxar, eu preciso desacelerar, sabe? Eu vou ouvir... Tem um álbum específico, tem uma música específica, né? Então, tipo, ultimamente, na verdade, acho que ao longo do ano todo, desde que foi lançado nesse ano, eu acho que o Orcideia do Estevão Queiroga é o meu companheiro, assim, sabe? Pra quando eu não tô bem, assim, ou quando eu preciso realmente acelerar,
Eu boto ele. Ele tem sido meu companheiro nessas horas, assim. Então acho que se eu for recomendar alguma coisa, eu recomendaria esse álbum. Não é um álbum que fala sobre músicas de depressão, nada do tipo, mas fala sobre você se enxergar como vilão da sua... você aceitar o seu papel de vilão na sua história também, né? Você não colocar a culpa exatamente só em cima dos outros. Fala sobre os medos que a gente tem na vida, né? Todo medo é medo de morrer, enfim. Enfim, fala sobre um monte de coisa, aí eu recomendo. Música que me acompanha nos momentos assim de aflição, que traz muita paz pra mim, é aquela Não Tenhas Sobre Ti. É meu, somente meu, todo cuidado é meu. Milagre, e o seu né? trabalho é descansar em mim. Nossa, essa música, ela é muito profunda, porque ela me lembra que diante de Deus eu não tenho trabalho a fazer, eu não tenho esforço a fazer. Eu não preciso conquistar a minha salvação. Deus não é meritocrata. É interessante que a nossa sociedade diz para nós o tempo inteiro: faça para você ser reconhecido, faça para você ser visto, faça para você merecer, faça por onde, seja você o seu próprio aquilo que você deseja, seja você o seu próprio isso. E quando a gente chega diante de Deus, nós temos aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É muito forte a gente perceber que nós estamos diante de um Deus que se preocupa muito mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. Nós servimos a um Deus que se preocupa com nós e que se preocupa com aqueles que estão de coração quebrado. Um texto que marcou muito uma fase da minha vida foi o de Mateus 11, versículos 28 e 29, que é quando o próprio Cristo diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Cristo, ele é aquele que concede graça aos aflitos. Cristo é aquele que concede misericórdia àqueles que estão de coração quebrado. Cristo é aquele que concede esperança àqueles que estão vazios e não sabem para onde ir. Meu irmão, se você está passando por um problema nesse momento na sua vida, uma crise de ansiedade, talvez você tropeçou nesse podcast procurando sobre Rivotril no Spotify. Tem várias playlists de Rivotril, até tenho essa, e você caiu nesse podcast. Ou se você está ouvindo ele de maneira consciente, porque você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto, porque ele diz respeito a você também, como diz respeito a mim, a todos os outros aqui. Saiba que Jesus concede graça a você. Cristo tem misericórdia de você, ele tem cuidado de você, ele está passando por esse momento junto com você. Ele derrama graça sobre a sua vida no dia de hoje, para que o sofrimento não dure para sempre. Talvez hoje você esteja sofrendo e a graça de Deus é suficiente para lhe fazer suportar. E se amanhã você continuar sofrendo, a graça de Deus continuará sendo suficiente. Porque ela nos sustenta, ela nos fortalece. No nosso momento de fraqueza que Deus é mais glorificado. É no nosso momento de pequenez que nós percebemos o quanto nós dependemos desse Senhor, desse Deus que nos sustenta. E mais ainda, nós temos uma esperança na eternidade, de que todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, ela é por enquanto. Ela aponta para o porvir, ela aponta para o devir, ela aponta para o Cristo que virá, ela aponta para a eternidade, onde nós temos uma promessa. Perceba, a última promessa da Bíblia está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, é de Jesus dizendo: eis que faço novas todas as coisas, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto nem dor, porque essas coisas passaram, e ele fez novas todas as coisas. Essa é a nossa grande esperança. Nós podemos confiar nesse Jesus, porque ele sofreu o nosso sofrimento no passado, porque ele está conosco hoje e agora, nos concedendo graça, e porque ele virá para nos buscar no futuro e nos livrará de toda essa dor
de toda essa angústia. Essa é a nossa esperança, é muito mais forte do que qualquer Rivotril. É o nosso bendito Jesus. Ele concede graça aos aflitos. E da mesma forma como ele concede graça aos aflitos, que nós podemos ser esse instrumento, então, para alcançar essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós falamos sobre isso durante todo o episódio, durante todo esse programa. E se você foi alcançado por essa palavra, também leve ela para outras pessoas. Também seja esse meio, esse instrumento nas mãos do Redentor para alcançar as pessoas que estão sofrendo perto de você, para dar a elas ânimo e esperança, levando elas. Às vezes você só precisa escutar o desabafo dela. A gente citou aqui tanto o Rubinho, né? O que o Rubinho mais faz é escutar a gente. Isso é tão valioso. Às vezes você pode levar uma palavra de ânimo, um versículo, uma meditação para essas pessoas. Às vezes simplesmente uma mensagem: não, estou orando por você. Faz tanta diferença na nossa vida. Seja esse instrumento, meu irmão, para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Um instrumento da graça de Deus. Já tem tanta gente para nos acusar, tanta gente para apontar o dedo, tanta gente para julgar, tanta gente para chamar de frescura aquilo que para quem está passando é algo angustiante como a morte, que poxa vida, que a gente precisa então ter esse sentimento de ser um instrumento, como diria São Francisco de Assis, ser um instrumento da paz do Senhor. Betinho, tá por aí? Eu lembrei, acidentalmente tô falando aí, eu acabei de lembrar de um livro muito especial que eu li no ano passado. Esse livro se chama O Sofrimento Nunca é em Vão, é de Elizabeth Elliot. Sim. Eu li esse livro no ano passado, num momento muito difícil que eu passei. E eu confesso que eu até então não conhecia Elizabeth Elliot. E eu pensei, pelo nome, assim, eu pensei, tipo, poxa, deve ser algum livro de autoajuda, alguma coisa desse tipo. E, véi, ele é um livro muito profundo. É um livro de ensinamento que muito valioso mesmo. E ela fala, em todo momento do livro, ela fala justamente isso que você está falando. Nós somos humanos, né? Nós somos falhos. O pecado nos fez almejar coisas da terra, se preocupar, se estressar com problemas que, por mais que a gente diga assim, mas essa vida daqui vai passar, a gente tem que se preocupar com a vida no céu, enfim. Mas, por nós sermos humanos e pecadores, eventualmente a gente sempre acaba tornando tudo muito importante na nossa vida aqui. E isso acaba nos sobrecarregando. E Elizabeth Elliot, nesse livro, vai trazer justamente que a gente não pode esquecer, em meio a todas as dificuldades, todo o sofrimento que a gente passa, todos os problemas, a gente não pode esquecer que Deus continua no controle. Ele te colocou no mundo, ele me colocou no mundo, e ele não erra. Então, ele tem um propósito. Ele tem um roteiro e como a gente também falou, né, no outro episódio de Notas de Ficar Maluca, ele sabe muito bem a obra que ele está conduzindo. Então, eu acredito que é muito especial a sempre se lembrar que o Senhor nos deu a vida e que Ele nos deu por um motivo. E esse motivo é glorificar o nome dele. Mas, para isso, ele tem diversas formas. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua batalha, cada um vai passar por coisas difíceis e diferentes para cada um. E também cada um tem a sua resistência, cada um sabe o fardo e o peso que consegue carregar. E Cristo, obviamente, sabe ainda melhor do que a gente, o quanto a gente consegue carregar. Então,
eu creio muito que, como o Guilherme falou, é muito especial você ter pessoas para te ajudar. A Bíblia vai nos falar da importância de ter amigos, de ter pessoas com quem eu posso contar, com quem eu possa falar. E esse momento de ter uma pessoa ali para ajudar, para ouvir, já é justamente essa divisão de fardos. Olha, eu tô cansada, segura esse fardo comigo e a gente vai conseguir carregar junto. E eu acho que é realmente uma coisa essencial. Na falta de alguém, procure um profissional, porque, como a Milene também falou, o Senhor designa pessoas para nos ajudar e esses profissionais são totalmente capazes de ajudar. Às vezes a gente menospreza e acha que não está precisando, e quando a gente chega lá é que a gente percebe como a gente deveria ter começado há muito mais tempo. Então, eu creio muito esse livro. Eu recomendo demais, de verdade. Ele, erroneamente, tem gente que acha que por ser escrito por Elizabeth Elliot, que tem muitos livros voltados para o público feminino, tem gente que acha que esse livro é só para mulheres, e não é. Ele é um livro extremamente poderoso. A Elizabeth tem uma história de vida muito, muito linda, muito... Ela passou por muitos problemas, muitas dificuldades e muitas fraquezas também. Então, eu acho que é sempre importante a gente também perceber isso, que eu não sou mais fraca do que uma pessoa que aparentemente não tem uma depressão, não tem uma ansiedade. Eu não sou mais fraca que essa pessoa, porque é aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Quando a gente realmente vai atrás, a gente sempre percebe que cada um tem um problema, cada um está ali na sua batalha, na sua luta, e a gente precisa estar sempre se ajudando. Eu acho que é muito essencial isso, de estar sempre se ajudando, de ter sempre empatia, de entender que Deus está levando a gente, mas Ele também já não nos deixou sozinho aqui na Terra justamente para a gente ter com quem contar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí. Eu queria... essa minha vivência, né, isso que tu falou é muito importante, assim, da gente entender a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa luta e participar um da luta do outro também é um ponto que é bem importante. A própria Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Fala alegre com os que se alegram e chorem com os que choram. E essa caminhada da gente comunitária, né, de estar junto um do outro, de participar disso no outro, move muito a gente. E, enfim, essa minha vivência lutando contra a ansiedade me faz sempre antecipar muitas coisas e sofrer muito por antecipação. E aí eu resolvi ano passado tatuar no meu braço um lembrete, que é uma música do Marcos Almeida, né? E aí eu tenho a primeira frase dela, que é "Toda dor é por enquanto". Eu acho que essa música ela é muito bonita, assim, de se pensar nesse momento e até puxando um pouco disso, assim, pra gente lembrar que realmente, sim, toda dor ela é por enquanto. E como a música continua, ela fala que a tua alegria daqui até o fim e eternamente. E a alegria verá meu rosto sem lágrimas e verá raiar o dia em que Jesus Cristo irá voltar. E Amém. essa esperança que a gente tem de que a nossa dor aqui, ela é só por enquanto. Ela tem data para acabar. Tem uma data que foi Jesus que botou. Ela vai ver um dia o nosso rosto sem lágrimas. Então, a esperança disso e de viver na antecipação daquilo que vai ser o reino que está para vir, daquilo que Jesus aponta como sendo o reino de Deus, que é um lugar onde não vai ter pranto, não vai ter ranger de dentes, a gente vai estar na presença do Salvador, faz com que a gente consiga passar por os momentos de pranto, de dor que a gente passa por aqui, mas com o coração aquecido pela esperança de que a alegria está vindo ao nosso encontro, né? Então,
vale a pena ainda permanecer na jornada. Vale a pena dar um passo a mais, vale a pena juntar com outra pessoa e caminhando junto, a gente vai cada vez mais longe, um passo de cada vez, assim. E me lembrou também a oração da serenidade, né? Eu não sei, eu tenho ela anotada em algum lugar, não sei onde é que ela tá, mas que ela fala exatamente isso, né? Me ajude a viver e aproveitar um dia de cada vez, um momento de cada vez. Eu acho que assim é que nos ajuda a colocar nas mãos de Deus, né? A gente olhando um passo de cada vez, aquilo que Deus quer tratar com a gente hoje, deixando para amanhã o mal que vai chegar amanhã. Eu sei que falando é muito fácil, mas, enfim, acredito em mim, eu passo por isso, e que na prática não é tão fácil assim deixar para amanhã o próprio mal, mas dando um passo de cada vez, entregando, a gente vai percebendo que tem muita coisa bonita pra gente ver. Isso é verdade. Gente, é com essa mensagem que a gente agradece vocês por terem nos ouvido até agora. Nós queremos agradecer especialmente a nossa convidada, a Emiline. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente, por passar essas 2h30 com a gente aqui. Gente, é 2h30 que a gente está mandando de bruto pro Rubinho editar. Rubinho, nós te amamos. Desculpa por isso. Emiline, você gostaria de fazer suas considerações finais, se despedir? Já tô em casa, né? Já tô falando bastante aí, ó. Eu queria finalizar, né, deixando para vocês 1 Pedro 5 e 7, que fala justamente sobre isso, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu acrescento, né, vou até pedir perdão ao Senhor, mas eu vou acrescentar, lançai sobre ele toda a ansiedade, todo medo, toda dor, toda culpa, tudo aquilo que vem, né, sendo fardo, peso para você, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Talvez a gente olhe para o lado, veja que talvez não tenha ninguém para ajudar, e o momento está difícil, está complicado, e você não vê talvez solução, mas calma, ele tem cuidado de você, ele nunca te deixou, ele nunca vai te deixar, né? Ele está sempre junto contigo, te apoiando, te ajudando nos momentos mais difíceis, enviando o Espírito Santo dele, né, para dar o consolo que a gente precisa, para instruir como a gente deve reagir, né? E eu não posso deixar de falar sobre isso, porque antes de qualquer profissão aqui da Terra, o Senhor nos chamou, né, nos deu um ID, então que a gente possa também estar sendo ponte de apoio para essas pessoas, né, que talvez amanhã seja a gente esteja precisando, né? Eu já ocupei esse lugar de precisar. Hoje eu apoio pessoas, né, que passaram por situações semelhantes a que eu passei, no caso do transtorno da ansiedade e tantos outros transtornos. Então, assim, que a gente possa olhar para o outro com amor, que a gente possa olhar para a gente com amor, porque o Senhor nos amou, né? Então, é uma frase que eu tenho muito comigo, que a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então, que a gente possa levar aquilo que Ele depositou na gente, né? Que a gente possa ser sal, que a gente possa ser luz e tudo mais que o Senhor nos ordenou que a gente fosse. E se em algum momento a carga for difícil, né, lançar sobre Ele todos os fardos, tudo que você tem, que seja pesado, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Não existe psicólogo melhor, não existe profissional melhor, não existe consolador melhor do que aquele que nos criou e nos conhece, né? Então, eu finalizo a minha fala agradecendo, né? Estou me sentindo em casa, de verdade. Gostei demais da experiência, gostei demais, né? Como é algo novo, sempre gosto de algo novo. E daí gostei demais de cada um aqui, da fala de cada um, aprendi muito com cada um. Nossa, essa fala agora do Beto aí no final, incrível, Beto, Deus abençoe você, Deus abençoe cada um de vocês, né? Obrigada, Eric, pelo convite, né? E é isso, gente, precisando, estamos à disposição, né? Não só, né, como psicóloga, mas principalmente como irmãs em Cristo, né? Porque é isso que somos. Um forte abraço. E se você quiser se consultar com uma psicóloga, irmã em Cristo, arrasta pra cima. Tem nada. Tem que ter isso. Deixa o arroba. Quando acabar aqui, ela vai ganhar 9 clientes. Deixa o arroba, Emiline. Arroba Emiline Fernandes, tá, gente? Arrasta pra cima aí, ó. Tô aqui aguardando vocês, tá? Pra bater um papo, caso vocês precisem, tá certo? Arroba Emiline Fernandes é um nome não comum, então não vai ser difícil de vocês me encontrarem nas redes sociais. Caleb, se despede do povo. Então, galera, Deus abençoe. Forte abraço. E seja valente. Pertinho. Gente, um cheiro no coração de todo mundo. Fique bem e lembre que
toda dor é por enquanto. Que Tchau, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse episódio sirva de algum incentivo aí para vocês. Como foi pra gente, né? Pelo menos pra mim. é? Gente, muito obrigado. Eu vou processar o pessoal do podcast porque ninguém me avisou que eu deveria ter trazido um lencinho para enxugar aqui hoje, mas tudo bem. Mas muito obrigado, foi um privilégio enorme participar disso aqui, gente. Eu tô me sentindo muito realizado, de verdade, assim. Eu aprendi muita coisa legal e fui muito, a palavra de crente, fui muito edificado. Amém. Amém, amém. Luquinha, você não foi o único que se emocionou, tá bom? Só pra você saber. Que bom, Gui, que bom. Porque é real aqui, sempre viu? acaba comigo. Sempre Real acaba comigo. mesmo. Jesus. Gente, muito obrigado. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado por ter tido essa paciência, por participar. Nós fazemos o bendito primeiro para a glória de Deus e segundo para edificar vocês. Então, deixe seu feedback, vai lá no nosso Instagram, @BenitoPodcast, deixa lá nos comentários o que você achou, ou manda no direct. Gente, antes de entrar para a equipe do Bendito, eu tinha um costume que era de todo final do episódio eu mandar um textão enorme no direct do Instagram dos meninos, e eles ficavam lá respondendo, a gente ficava interagindo, e sempre foi muito legal fazer isso, e eu acho que é muito bom ter esse tipo de interação, de feedback de vocês. Deixe seu feedback sobre esse episódio. Você chorou, você não chorou, você se emocionou, você foi edificado, você achou que a gente falou um monte de besteira. Deixe sua opinião, Deus abençoe a sua vida. E é isso. Ouça a nossa playlist e arrasta pra cima. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria é ver a meu rosto sem lágrimas, ver raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas, com os teus anjos. E as trombetas anunciando vem completando a obra que começa agora a misturar
começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Cante aí. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor.